Olá, meu aluno, olá, minha aluna. Aqui quem vos fala é o professor Márcio Portela, tá? E vamos aí a mais uma aula, né, para o nosso canal Universo Matemático e Físico, professor Márcio Portela, tá bom? E hoje a nossa aula, tá? Vai ser uma aula de física para os nossos segundos anos, tá beleza? O assunto que nós vamos ver hoje aí é a termometria, tá? Que é um dos ramos aí da termologia, tá bom? Temos aí, no ramo da termologia, temos a termometria, que é essa que a gente vai ver agora. Foi aquela primeira aula que eu já passei para vocês, mas ela está sendo gravada agora. A dilatação dos sólidos e líquidos e a calorimetria, tá? Que foi a última aula gravada, tá beleza? Então, vamos seguindo, vamos seguindo. Termometria. Temperatura. A física térmica, também conhecida como termologia, é a área da física que investiga os fenômenos relacionados à energia térmica. Dentre esses fenômenos, podemos citar principalmente a dilatação e contração dos corpos, né? O aquecimento e o resfriamento dos corpos, bem como também a mudança de estado físico dos corpos. No estudo desses fenômenos, um conceito tem importância fundamental, o conceito de temperatura, tá? Então, o que é a temperatura? O que estamos medindo, tá? Na verdade, quando medimos a temperatura de um corpo, tá? A temperatura, meu aluno, ela é uma grandeza física que está diretamente ligada, relacionada com a energia térmica das partículas, né? Com essa agitação térmica das partículas, que são átomos e moléculas que constituem o corpo, os corpos na realidade, beleza? Assim, a temperatura de um corpo está relacionada com o grau de agitação das partículas que o constituem, tá beleza, meu amigo? Então, essa é a temperatura, tá? Que é diferente de calor, né? Temperatura é uma coisa, calor é outra. Calor é energia térmica em trânsito sendo transferida de um corpo a outro devido à diferença de temperatura, tá bom? Sempre do corpo mais quente para o mais frio. Então, esse é o calor, energia térmica em trânsito. Então, a temperatura, né, ela está relacionada com a agitação térmica, tá, dos corpos, né, que recebem ou cedem calor, tá beleza? A agitação dos átomos. Quanto mais calor, maior o nível de agitação. Quanto menor temperatura, menor calor, né, quantidade de calor ali, menor vai ser a vibração, tá? Então vamos aí. Sabemos que os corpos, para você entender, os corpos eles são formados essencialmente por átomos. E esses átomos, quando unidos de maneira específica, formam moléculas, tá? Formam moléculas. Dizemos então que esses corpos formados por partículas são átomos e moléculas que os constituem, tá? Dependendo da maneira como essas partículas se distribuem pelo espaço, tá? E da coesão existente entre elas, os corpos podem se apresentar no estado sólido, no estado líquido ou no estado gasoso, tá bom? Então, vemos aí. Os corpos, eles podem estar no estado sólido, líquido e gasoso. No estado sólido, eles têm um volume e forma bem definidos, né? Pegue um pedaço de tijolo e veja. É possível você mudar o volume daquele tijolo ali, colocando ele de um lugar para o outro? E a forma também? Não, né? Não é igualmente a água. Quando você derrama água, ela assume uma outra forma. Se você colocar num cubo, ela assume a forma do cubo. Se você coloca ela no cilindro, ela assume a forma do cilindro, tá? Então, os líquidos, eles têm forma indefinida, mas o volume deles é definido, tá? E os gases agora que são os mais aleatórios, eles têm forma e volume indefinidos, tá bom? No caso, quando o corpo está no estado sólido, tá, gente? As partículas se distribuem pelo espaço de forma organizada. E a capacidade de movimentação dessas partículas é muito limitada. Elas estão ali bem coesas. A força de coesão entre elas é mais intensa que no caso dos líquidos e dos gases, tá bom? Vamos lá.
Podemos imaginar um modelo simples para representar as partículas que constituem o corpo sólido. Nesse modelo que você está vendo aí, as bolinhas representam as partículas elementares, os átomos, as moléculas, tá? As partículas que constituem o sólido, ou líquido ou gás. Essas bolinhas são interligadas por como se fosse uma espécie de molas que representam essa coesão entre essas partículas. As partículas que formam os corpos estão em constante estado de vibração em torno de uma posição de equilíbrio, tá? Quanto maior a temperatura, maior vai ser essa agitação aí. E quanto menor a temperatura, menor essa agitação térmica. Assim, quanto maior o grau de agitação das partículas que formam o corpo, maior a temperatura deste, tá? Então, vamos falar aí também sobre os termômetros, meu. Vamos falar sobre os termômetros. Eles são dispositivos usados para medir de maneira indireta a temperatura de um corpo. De maneira indireta, pois é impossível medir diretamente a agitação, o grau de agitação das partículas, tá? Quando o grau de agitação dessas partículas de um corpo ele é alterado, outras grandezas físicas variam, tá? Muitas dessas grandezas podem ser medidas. Por exemplo, a pressão de um gás mantido em volume constante, tá? Se você variar a temperatura do gás, tá? Esse volume dele se expande, o que faz com que também é, essa agitação aumente, tá? O volume de um gás quando mantida a pressão constante, tá? Quando se aquece a temperatura, tá? Esse volume de gás ele pode se alterar, tá? Mantendo ele ali num recipiente que a pressão vai ser a mesma. E a altura da coluna de líquido também de um tubo de vidro também pode variar, que é no caso dos termômetros, tá bom, meu amor? Vamos lá. Você está vendo aí o termômetro de tubo de vidro, tá, meu aluno? Para você ver aqui o bulbo, aqui é o reservatório onde fica o líquido, né? O capilar, que é um tubo finíssimo aqui por onde vai fluir esse líquido, e aqui o tubo de vidro. E aqui as graduações, né? 36,5 aqui a temperatura normal e tudo, tá? Quando vai até essa variação, a pessoa tá com febre aqui, né? Se a temperatura do bulbo varia, onde é colocado aqui, né? Geralmente na axila das pessoas, né? A temperatura do líquido do bulbo também varia. O volume do líquido aqui também varia. O líquido sobe e desce no capilar devido a essa diferença de temperatura, tá? E o comprimento dessa coluna aqui, ó, também varia, tá? Aí o termômetro de tubo de vidro, tá? Assim, cada valor da altura da coluna de líquido corresponde a uma determinada temperatura. Para esse termômetro, a altura da coluna de líquido é a grandeza termométrica, tá beleza? Então vamos aí, função termométrica. O que vem a ser aí a função termométrica? A função termométrica de um termômetro é uma função matemática de primeiro grau, tá? Uma função de primeiro grau, que relaciona cada valor da grandeza termométrica ao correspondente valor da temperatura, tá? Para um termômetro de tubo de vidro, podemos associar cada valor da altura H da coluna de líquido a uma temperatura θ correspondente, tá? A função termométrica para esse termômetro seria do tipo θ é igual à função da altura H, no caso do outro termômetro que a gente quer saber a graduação, tá? Vamos considerar a seguinte situação para você entender aqui. Já viu isso em sala de aula, estamos só revendo para uma revisão, né? A uma temperatura 1, θ1, nós temos aqui uma determinada altura, chamada de H1. Para uma temperatura θ2, uma altura H2. E para uma temperatura θ qualquer, vamos chamar de H, que vemos
com esse esquema aqui bem melhor, tá? E aqui que a gente vai atuar com a matemática, meu. Nós vamos trabalhar com a proporção, ou seja, essa diferença aqui, essa variação está para a variação menor, que é θ menos θ1, está para a variação maior, que é θ2 menos θ1, assim como a variação menor desse lado, que é proporcional, né? H1 menos H1, está para a altura, né? Maior, H2 menos H1. Vamos aqui ao esquema que exemplifica bem melhor aqui para você, ó, a relação de proporcionalidade entre esses segmentos. Você também procure pesquisar proporções, pesquise também aí o teorema de Tales aí na matemática, tá bom? Tem tudo a ver com isso aqui. Então, ó, θ menos θ1 está para θ2 menos θ1. H menos H1, que está aqui desse lado, está para H2 menos H1. Tá? Então, esse pedaço aqui, ó, esse pedaço menor, está para o pedaço maior, que é isso. Assim como o pedaço menor está para o maior. Beleza? A calibração de um termômetro, né? Vamos ver aí as escalas termométricas Celsius e Fahrenheit. A calibração de um termômetro é feita a partir de dois estados, tá? Térmicos bem definidos. Eles são chamados de pontos fixos, tá? Para você entender. O primeiro ponto fixo que nós utilizamos é o ponto do gelo, o gelo em fusão sob pressão normal, ou seja, a 0 graus Celsius. Esse é o chamado ponto do gelo. Em 0 graus Celsius, nós temos o ponto do gelo, tá? E o segundo ponto fixo que a gente utiliza é o chamado ponto do vapor, ou também segundo ponto fixo. É o momento em que a água está em ebulição, a água ferve aqui a 100 graus. Beleza, meu aluno? Então vamos lá. Comparando as duas escalas, nós temos, ó, o ponto PG. O ponto do gelo na escala Celsius é 32 graus. O ponto do gelo na escala Celsius é 0 graus Celsius, perdão. E o ponto do gelo na escala Fahrenheit, 32 graus Fahrenheit. O ponto do vapor na escala Celsius, 100 graus Celsius, e na escala Fahrenheit, o ponto do vapor 212. Então, esses pontos se equivalem proporcionalmente. E aqui nós vamos fazer a determinação de uma temperatura em graus Celsius, que é a mesma temperatura em grau Fahrenheit. Aqui que nós vamos fazer as conversões entre essas escalas, entre essas temperaturas, tá? Então, basta a gente fazer aqui, ó, a proporção entre esses segmentos. Esse segmento menor está para esse segmento maior, como você vê aqui, ó, o segmento menor está para o segmento maior. Esse segmento menor está para esse segmento maior. Vamos ver como é que fica aqui a relação. Então, aqui, ó, θc menos 0, tá aqui, está para 100 menos 0, que é a distância, que é a variação. Então, aqui, ó, θf menos 32, θf menos 32 está para 212 menos 32. 212 menos 32. Vamos organizar aqui, ó. Aqui dá 100 graus, dá 100, e aqui dá 212 menos 32, 180. Para chegar a esse resultado aqui, eu só mantive, entendeu? Só mantive aqui, ó. θc menos 0 vai ficar θc. θf, temperatura em grau Fahrenheit, menos 32, ficou a mesma coisa. Aqui eu simplifico, né? Corto por 0 e corto esse 0, é uma simplificação por 10 e por 10. Depois simplifico por 2, que ficou 10, aqui ficou 18. Simplifiquei por 2, deu 5. Simplifiquei por 2, deu 9. Então, essa aqui é uma relação entre essas duas escalas, tá bom? Anote no seu papelzinho, né? Nas suas fórmulas, né? Anote aí no seu papelzinho, no seu caderno, essas fórmulas aqui para a gente utilizar. Beleza? Vamos falar aí da escala Kelvin. Uma escala termométrica é denominada escala absoluta quando associa a temperatura zero ao estado térmico ao qual a energia cinética das partículas é nula, tá? E esse ponto aí é o chamado zero absoluto, 0 Kelvin, tá? Onde as partículas elas não vibram, elas cessam a movimentação ali.
A escala termométrica Kelvin foi criada por Lord Kelvin, né? Ela é a temperatura absoluta usada no Sistema Internacional de Unidades, que é o SI, tá? A partir de experimentos com termômetros a gás de volume constante, Kelvin percebeu que, resfriando-se um gás a partir de 0 graus Celsius, sua pressão diminuía 1,273 avos da pressão inicial a cada 1 grau de resfriamento. Então, a cada 2 graus, 2 sobre 273. A cada 3 graus, caía 3,273 avos a pressão desse gás. E se a temperatura caísse 273 graus, né? Aí ela chegaria numa temperatura de menos 273 graus Kelvin, né? A partir do zero, uma queda, né? Então vamos aí. Extrapolando esses resultados, Kelvin concluiu que a pressão do gás se anularia quando a temperatura atingisse aquilo que eu te falei, menos 273 graus Celsius, que é o chamado zero absoluto. É nessa temperatura que, teoricamente, as partículas cessam a agitação térmica, cessam seus movimentos, a pressão ali estaria anulada. Beleza, meu aluno? Então, aqui temos as relações entre a escala Kelvin, tá, e a escala Celsius. Tá, ó. Temos aqui que o ponto do gelo na escala Celsius 0 graus, como você já sabe, e o ponto de vapor 100. 0 graus Celsius equivale ao ponto do gelo aqui na escala Kelvin. O ponto do gelo aqui, o momento em que a água está congelada, estado sólido, 273 Kelvin. O ponto de vapor na escala Celsius possui como ponto de vapor, na escala Kelvin, 373 Kelvin. Aqui nós montamos esse esquema, tá? Agora vamos fazer aqui para você ver as relações aqui proporcionais entre as equações. Então, podemos novamente montar uma relação de proporcionalidade entre esses segmentos. Ó, θc menos zero está para 100 menos zero, que é igual T menos 273, que é a temperatura em Kelvin, temperatura absoluta, sobre 373 menos 273. Né? Então, a proporcionalidade, que vai ficar 100 aqui, ficou 100, você pode simplificar 100 com 100, né? TC, T, esse 273 passa para cá negativo, vai ficar positivo, aliás, né? Ele passa positivo aqui para o outro lado, vai ficar aqui T é igual a θc, que é a temperatura em graus Celsius, mais 273, tá? Então, essa aqui é a relação entre as duas escalas. A temperatura absoluta é igual à temperatura em graus Celsius e basta somar com 273, tá bom? Temos também a relação entre a escala Kelvin e a Fahrenheit. O ponto do gelo na escala Fahrenheit é 32 graus Fahrenheit. O ponto do gelo na escala Kelvin é 273 Kelvin. Ponto do vapor na escala Fahrenheit é 212, o que equivale ao ponto do vapor aqui na escala Kelvin, 373. Esses valores são equivalentes. Basta pegarmos uma temperatura aqui central, pode ser em qualquer lugar aqui, sendo que elas estejam à mesma altura, né? Para que seja mantida a proporcionalidade. Então, θF equivale à temperatura T. Tá? Organizando aqui os dados, vamos aqui ao outro lado. Podemos novamente montar uma relação de proporcionalidade entre esses segmentos. Segmento menor está para o maior, assim como o menor está para o maior. Quanto mede esse menor aqui? Ó? θF menos 32, que é uma variação. Então, temperatura final menos a inicial. Temperatura final menos a inicial. Beleza, meu aluno? Isso é a variação de temperatura aqui. θF menos 32 está para 212 menos 32, que é o que está aqui. T menos 273 está aqui. 373 menos 273 está aqui. Que vai dar 180, aqui vai dar 100. Corta 0 com 0, aqui ficou 10, aqui ficou 18. Simplificando por 2 dá 5. Simplificando 18 por 2 dá 9. E aqui se mantém θF menos 32
T menos 273. Está aqui, ó. Beleza? A relação entre as duas escalas. Beleza? Vamos aqui aos exercícios resolvidos, tá, meu aluno? Efetue as conversões solicitadas. Vamos transformar aqui 68 graus Fahrenheit em graus Celsius. Vamos fazer essa conversão. Resposta 20 graus, tá? Print aí a tela para você verificar se você alcançou aí esse resultado, tá? Então vamos lá, vamos pegar a relação entre a escala Celsius e a escala Fahrenheit. No lugar de 68 graus Fahrenheit, aqui no lugar de θF, vou colocar 68, tá, meu aluno? E vou encontrar o θC correspondente. Tá aqui, 68 menos 32, muito simples, é só colocar a temperatura lá, meu aluno, e fazer o cálculo, viu? Isso aqui é uma proporção, né? Aí 68 menos 32 dá 36, aqui eu continuei manualmente, tirei a foto, coloquei para cá, né? Vamos continuando. 36 dividido por 9 é 4. Então, θC sobre 5 é igual a 4. Esse 5 está dividindo, ele passa para cá multiplicando. Então, θC é 5 vezes 4, 20 graus Celsius. Beleza? Então, muito simples, como você pode observar. Tá? Vamos aí, ó. Vamos transformar menos 40 graus Celsius em Fahrenheit. Novamente, vamos usar a mesma relação entre as escalas, que é essa aqui, ó. Tá bom? Já foi dada aí anteriormente. Então, vamos substituir. Onde tiver θC, você vai colocar o quê? Menos 40, só substitua. Você vai chegar nisso aqui. Tá? Quanto é menos 40 dividido por 5? Dá de você fazer? Dá. Vai dar menos 8. Só repetir aqui, ó. Normal, menos 8. Esse 9 vai multiplicar aqui por menos 8, tá beleza? Tá dividindo, ele passa para cá multiplicando. Vai dar menos 72. Então, θ F menos 32 é igual a menos 72, como você vê aqui, ó. 9 vezes menos 8, menos 72. Vou passar o 32 para lá positivo, né, para isolar aqui o θF, como vocês já sabem, resolução de equações. Então, θF vai ser menos 32, menos 72, mais 32, isso vai dar menos 40. Menos 40 Fahrenheit, como está aqui. Como eu estou lhe falando, é muito simples. Então, é importante que você tente fazer outros exemplos baseando-se nesse aqui. Tá bom, meu aluno? Vamos lá. Vamos transformar 227 graus Celsius, aliás, é isso, 227 graus Celsius na escala absoluta. Qual é a escala absoluta? A escala absoluta é a escala Kelvin, não é, meu aluno? A escala Kelvin. Então, vamos relacionar, né, a escala Kelvin com a escala graus Celsius. Aqui, aquela formulazinha mais reduzida, que é essa aqui, ó. T é igual a θC mais 273. θC é a temperatura em graus Celsius. Basta a gente substituir aqui, ó. Substituindo aqui, nós temos isso, ó, no lugar de θC, colocamos 227 mais 273. Somando isso aí vai dar o quê? Ó? 500 Kelvin. Tá aqui, ó, 500 Kelvin, beleza? Vamos a mais um exemplo para você ver aí, porque nós podemos, aqui nós estamos usando as três escalas, Celsius, Fahrenheit e Kelvin, uma relação entre elas. Mas há também outros termômetros que são graduados em laboratório e eles têm outros pontos de gelo e outros pontos de ebulição, tá? Ponto de vapor, tá? Mas como o assunto aqui é proporcionalidade, então não tem problema, só basta você saber esses pontos, né? Para você relacionar um termômetro com outro. E fazendo a relação com dois pontos, você consegue descobrir qualquer temperatura num e no outro. Beleza? Vamos aqui a esse exemplo. Determine a temperatura na escala E, ó, que é uma escala E qualquer, que corresponda a 30 graus Celsius, conforme o esquema apresentado. Então, basta você fazer o seguinte, no esquema que já está dito o seguinte, que 0 graus Celsius, que é o ponto do gelo, né, aqui na escala Celsius, ele corresponde a menos 10 graus E o ponto de gelo nessa escala aqui é menos 10 graus E. Certo? Então, estou relacionando esses dois, são equivalentes. Assim como 100 graus Celsius, que é o ponto do vapor na escala Celsius, isso equivale a 110 graus E, né, que é nessa escala E. Então, esses valores são equivalentes aqui. Ó. Vapor na escala Celsius, aliás,
ponto do gelo na escala Celsius e o ponto do gelo na escala E. Ponto do gelo na escala C, ponto de vapor, perdão, na escala C, ponto de vapor na escala E. Pronto. Que poderia ser qualquer valor, meu aluno. O que importa é manter a proporcionalidade. E aqui, ó, 30 graus, que é uma temperatura qualquer aqui na escala Celsius, equivale a uma temperatura E. Beleza? Vamos aqui para a solução. Observe que nós vamos fazer aqui essa, ó, 30 menos zero está sobre 100 menos zero. E menos menos 10, que é essa distância aqui, está para 110, menos menos 10, fazendo a relação de proporcionalidade, como já foi dito aí nas aulas. Tá? Então, a proporção que converte é a seguinte, né? Esses valores. Essa distância daqui para cá é 30 menos zero. Lembre-se, quando você trabalha com variação, você vai fazer um valor menos o outro. Aí você vai ter a variação. Então, aqui, ó, 30 menos zero está para 100 menos zero, igual, assim como, né? E menos menos 10 é menos e tem um menos aqui. Você sabe que a variação você vai colocar o sinal de menos. Então, E menos menos 10 está para 110 menos menos 10, que vai dar 30, 100 menos zero, 100. E menos menos 10, menos com menos, mais E mais 10, 110 menos 10. Vai ficar 110 mais 10 e vai dar quanto? 110 mais 10, 120. Tá? Vamos aqui às simplificações. Se eu cortar aqui, se eu dividir por 10 aqui e por 10, basta eu cortar esse zero, basta eu cortar esse zero. Você já sabe por que que corta. Se eu pegar esse 120, vou passar ele multiplicando para cá com 30. Ele não pode ser cortado com esse zero aqui? Então você corta logo, corta aqui desse lado. Ó. Zero, cortei zero. Ficou 10, aqui ficou 12. Divido por 2, 10 por 2 dá 5. 12 por 2, 6. Tá? E aqui vamos chegar ao valor da escala E. Tá? Como é que nós vamos chegar a esse valor de 26? Quanto é 30 dividido por 5? É 6. Então, esse lado aqui vai ficar 6. Esse 6 está dividindo, ele passa multiplicando com esse resultado que é 6. Né? Então, 6 vezes 6, 36. Né? Então, 36 é igual a E mais 10. E vai ser 36 menos o 10, que vai passar para lá negativo, correto? Então, E igual a 26 graus E. Tá? Como você pode ver, a resposta aí é a letra A. Tá bom, meu aluno? Eu agradeço você que acompanhou até aqui a nossa aula, tá, meu aluno? Até a próxima. Agora você pode dar para a prova que já temos os três assuntos aí: a termometria, a dilatação, né? E temos também a calorimetria. Valeu, até a próxima, viu, meu aluno?